Olá, boa noite para você. Demorou 1 ano e 3 meses. Enfim, foi concluído o inquérito da Polícia Civil que investiga o rompimento da barragem da mineradora Herculano em Itabirito. Na ocasião, 3 funcionários morreram soterrados. 3 sócios, um engenheiro e um gerente da empresa foram indiciados por homicídio doloso, quando se assume o risco de matar. Um problema no sistema de drenos da barragem. De acordo com a Polícia Civil, esta foi a principal causa da tragédia. Mas o inquérito apontou outras falhas. O reservatório que se rompeu, por exemplo, estava desativado desde 2010, por ter atingido a capacidade máxima. De acordo com a perícia, sem nenhuma autorização legal, a empresa construiu 4 piscinas com cerca de 100 metros cada, em cima dos rejeitos, e voltou a utilizar o local. Foi construída uma barragem B4 em substituição à B1, só que essa B4 apresentou novos problemas e a B1 voltou a ser utilizada por meio de baias, pelo sistema de baias, sem licenciamento ou projeto para tanto. A deficiência de drenagem, ela propiciou que o fluxo de água interno no interior da barragem ele se elevasse, razão pela qual saturou parte do maciço e ele veio e entrou em colapso. Um laudo do Ministério Público Estadual teria apresentado os mesmos resultados. A delegada também afirma que após o desastre, a Herculano Mineração colocou informações falsas no banco de dados da FEAM, a Fundação Estadual do Meio Ambiente. A FEAM, ela fez uma fiscalização na empresa e ela constatou que no próprio banco de dados da FEAM, a mineradora tinha inserido dados falsos e esses dados influenciaram diretamente na classificação da barragem. De acordo com as investigações, a mineradora sabia dos problemas. 14 dias antes da tragédia, um dos funcionários que morreu soterrado notificou a engenharia de segurança sobre um vazamento de água na barragem. Uma vistoria foi feita no local, mas nenhuma providência teria sido tomada. Porque nós temos vários métodos para se construir uma barragem. Tá? No caso específico da Herculano, o método utilizado era o método de alteamento para montante. Tá? Isso é mais um problema. Por quê? Porque o método de alteamento para montante, ele é um método simples de ser realizado, mas é um método menos seguro. A tragédia na mina do Sapecado, em Itabirito, aconteceu no dia 10 de setembro do ano passado. 3 pessoas morreram e uma ficou ferida. A lama de rejeitos também destruiu matas e atingiu rios da região. Ao todo, a Polícia Civil identificou 7 crimes ambientais. Estão sendo indiciados a pessoa jurídica, Herculano Mineração Limitada, o engenheiro de Minas responsável pela barragem, o gerente geral da empresa e os 3 sócios. Além do sócio proprietário da empresa Ingel, que é essa empresa de consultoria, ele está sendo indiciado apenas pelo crime de informações falsas junto à FEAM. O engenheiro de Minas, o gerente geral e os 3 sócios da mineradora também foram indiciados pelos homicídios, com dolo eventual, quando se assume o risco do crime. Por cada morte, eles podem pegar até 20 anos de cadeia. E mais de 40 dias depois do desastre em Mariana envolvendo a Samarco, a qualidade da água do Rio Doce ainda é duvidosa. Enquanto as análises do Serviço Geológico do Brasil, do governo federal, mostram que os níveis de metais estão dentro dos limites aceitáveis, uma pesquisa independente feita por um grupo de cientistas das universidades de Brasília e Federal de São Carlos aponta índices de contaminação por arsênio, manganês e chumbo muito acima dos permitidos pela legislação brasileira. A coleta foi realizada entre os dias 4 e 8 deste mês. Mas, segundo os pesquisadores, o ideal é a amostragem diária para saber se a contaminação é permanente. Isso porque o arsênio, por exemplo, causa câncer se consumido a longo prazo. De acordo com o Serviço Federal, as análises vêm sendo feitas desde 6 de novembro, sendo que a qualidade da água é monitorada a cada 2 dias e os sedimentos a cada 4. Reconhecida mais uma vítima do rompimento da barragem da Samarco no distrito de Bento Rodrigues, em Mariana. O corpo de Vando Maurílio dos Santos, de 37 anos, foi encontrado perto de um caminhão no início da semana. Ele era funcionário da empresa terceirizada Integral Engenharia Limitada e estava na lista de desaparecidos, que agora passa a ter apenas 2 nomes.
Edmilson José Pessoa, de 48 anos, funcionário da Samarco, e Ailton Martins dos Santos, de 55, que também prestava serviços pela Integral Engenharia. Com o reconhecimento de Vando Maurílio, sobe para 17 o número de mortos no rompimento da barragem. O inquérito, presidido pelo delegado regional de Ouro Preto, Rodrigo Bustamante, já está no 3º volume. 53 pessoas foram ouvidas até o momento. Um caixa eletrônico de uma agência bancária foi explodido em Bambuí, no centro-oeste do estado. Os criminosos trocaram tiros com a PM. A porta de vidro da agência foi estilhaçada. Parte do teto caiu e o local ficou coberto por entulho. A agência do Cicobi fica no centro de Bambuí. De acordo com a polícia, os militares faziam patrulhamento por uma praça a poucos metros do banco quando houve a explosão. A viatura foi ao local e teve troca de tiros. Disparos atingiram a viatura, que teve o vidro de uma das janelas quebrado. Ainda segundo a PM, os 3 criminosos fugiram e na saída da cidade ainda tentaram roubar uma caminhonete, mas não conseguiram. A quantia levada pelos ladrões não foi divulgada e ninguém foi preso ainda. 8 novos radares de invasão de faixa exclusiva para ônibus começaram a operar hoje em Belo Horizonte. Todos ficam na Avenida Augusto de Lima, no centro da cidade. São 4 em cada sentido. Agora a capital tem 44 equipamentos desse tipo. Entre radares de velocidade, avanço de sinal e invasão de faixas exclusivas, já são 350 aparelhos em BH. A gente volta daqui a pouquinho. Pediatras do Hospital São João de Deus, em Divinópolis, suspenderam os atendimentos. O motivo é a falta de salário. O Hospital São João de Deus, em Divinópolis, continua enfrentando problemas financeiros e a dívida da entidade já ultrapassa os 100 milhões de reais. Ao longo do ano, vários setores foram afetados e tiveram os serviços interrompidos. Neste mês, foram os médicos do ambulatório de pediatria que cruzaram os braços. De acordo com a assessoria do hospital, os serviços de urgência e emergência na especialidade de pediatria foram suspensos desde o dia 11 de dezembro e não há previsão para normalizar a situação. No entanto, os partos e as internações continuam funcionando normalmente. O hospital não informou o motivo da suspensão, mas de acordo com os médicos, a decisão de parar foi por causa do atraso do salário do mês de novembro, que até hoje não foi pago. Quem depende do SUS já não conta com o serviço de pediatria há cerca de 2 anos. Agora, os atendimentos de convênios e os particulares foram interrompidos. A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional reconheceu a situação de emergência de municípios mineiros e baianos atingidos pela estiagem e pela seca. Aqui em Minas são 20 cidades do norte do estado e dos vales do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. A lista dos municípios está no nosso site alterosa.com.br/J2. Confira agora a previsão do tempo para amanhã em Minas. O sol aparece entre nuvens no norte e no leste. Nas outras regiões, céu parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva acompanhadas de raios, principalmente durante a tarde. Em Belo Horizonte, mínima de 20, máxima de 33 graus. Os termômetros vão de 17 a 27 em Carandaí, de 20 a 31 graus em Guaranésia. Oscilam entre 22 e 37 em Urucuia. E em Fronteira, mínima de 24 e máxima de 36 graus. Confusão numa audiência de instrução na Zona da Mata. A família de um rapaz morto durante um assalto no município de Lima Duarte e os parentes dos acusados se desentenderam na entrada do fórum. A família de Rian aguardava a chegada dos acusados na entrada do fórum. Justiça! Quem manda não cala a boca! Os familiares se exaltaram ao ficar frente a frente com os acusados. E teve briga no saguão de entrada entre a família da vítima e a dos acusados. O crime ainda está vivo na memória de seu José Maria. Ele estava com o neto no sítio em que moravam quando foram surpreendidos por homens armados. Aí me jogou perto do menino, do meu neto. Aí veio um outro, claro, chegou
com uma carteira na mão, jogou a carteira em cima do menino e levou o revólver na cabeça dele e eu cabeça baixa. Quando ele deu o tiro, eu assustei, eu olhei, eu vi ele. Rian Vieira Ventura foi baleado na cabeça e morreu no local. O jovem tinha 19 anos. Os bandidos fugiram levando R$800, televisão, celular, notebook e objetos pessoais. Algumas testemunhas foram ouvidas na audiência de instrução e julgamento. Há uma audiência marcada para ouvir as demais testemunhas em Juiz de Fora no dia 7 de março e o processo vai ficar pronto, aguardando apenas o retorno das cartas precatórias expedidas para Juiz de Fora. Então passaremos alegações finais e sentença. Os 3 homens são acusados de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Segundo os advogados dos réus, eles negam que tenham cometido crime e afirmam que estavam em outro local. Mas eles foram reconhecidos por testemunhas e estão presos preventivamente. Seu José reconheceu os 3 acusados e confirmou a autoria do crime ao juiz. Reconheci. Os 3? Os 3. Márcio Henrique Pinheiro de Souza, de 19 anos, e Vilmer Robert Zanganelli de Souza, de 31, estão presos na cadeia de Matias Barbosa. O outro acusado, Rodrigo Garcia de Matos, de 23 anos, está detido no Centro de Remanejamento do Sistema Prisional, o Ceresp, em Juiz de Fora. No fim da audiência, as famílias se reconciliaram. Depois da saída dos acusados, a esposa de um dos réus pediu para abraçar a mãe de Rian. Eu desejo para você o que eu estou passando. As vendas neste Natal vão ser as piores dos últimos tempos. Aqui em BH, os comerciantes esperam queda depois de 9 anos de crescimento. Nas ruas, a impressão da maioria é a mesma. Calçadas e lojas mais vazias, bem diferente daquele mar de gente que nos acostumamos a ver nessa época. Apenas um ou outro tem sacolas nas mãos. Esse é o centro de BH, faltando pouco mais de uma semana para o Natal. Tá bem devagar porque a crise, econômica tá muito e todo mundo não quer gastar o dinheiro, né? Aqui tem muita gente andando à toa, mas comprando que é bom nada. Uns 5, 6 anos atrás, gente, essa época hoje é quanto? Hoje é 15, 16, o pessoal já estava carregadíssimo já. E não é só impressão não, viu? De acordo com a pesquisa da Câmara de Dirigentes Lojistas da capital, o consumidor está mesmo querendo gastar menos neste Natal. E a previsão é de queda nas vendas de 2,15% neste mês de dezembro, em comparação com o mesmo período do ano passado. É uma data muito atrativa e é a melhor data do comércio. Depois de 9 anos de crescimento de vendas, este ano de 2015, estamos com a expectativa de queda nas vendas. Ainda segundo a pesquisa, os maiores vilões deste fim de ano são a inflação e o desemprego. Por isso, a preferência pelas compras em dinheiro e de produtos mais baratos. Coisa mais simples, dentro do nosso orçamento, sem querer alegrar os outros, sem poder no bolso. O orçamento desse ano vai cair bastante, mas vai dar para fazer alguma coisa. Agora as condições são um pouco mais difíceis, Aí tá mais complicado. Aí resta ao lojista usar a criatividade e abusar dos descontos. Nessa loja, os Papais Noéis e as luzinhas estão lá, piscando, chamando para as compras. Mas o que está atraindo mesmo a clientela são as plaquinhas com as promoções. Nós estamos preparados para o Natal da lembrancinha. Quer dizer, é um Natal de produto mais barato, as pessoas tentando não comprometer o orçamento. Então a gente se preparou para isso, para atender os nossos clientes. Agora eu vou te fazer um convite. Quero que você me ajude a montar o Jornal da Alterosa. Mande sua sugestão de reportagem para o nosso atendimento. Pode ser um problema no seu bairro, um caso de superação, uma curiosidade, por aí vai. Queremos contar histórias suas ou de pessoas ligadas a você. Gente como a gente, que luta muito todos os dias no trabalho, na escola, em casa, com os filhos, Então, ligue para 3237-6085, código 31. Eu espero a sua participação, hein? Daqui a pouco, a praticidade de poder consultar e até tirar a segunda via de certidões de nascimento, casamento e óbito pela internet. A gente vai explicar esse serviço já já. Desde o início do ano existe um serviço muito prático em Minas, mas que pouca gente conhece. Eu estou falando da consulta online de certidões de nascimento, casamento, óbito e muitas outras.
E ainda é possível solicitar a segunda via dos documentos. Os detalhes na reportagem de Wilson Gomes. Sabe aquele aperto quando se precisa de algum tipo de certidão? Quem nunca viveu essa experiência? Você vai em um lugar, vai em outro, é complicado. Aí você tinha que bater cartório, aqui no tribunal também, Polícia Civil. Hoje está mais fácil. Pois é, desde fevereiro deste ano, os mineiros já podem visualizar certidões de nascimento, casamento, óbito, entre outras, no site da Central de Registro Civil de Minas Gerais. O banco de dados já conta com cerca de 15 milhões de certidões cadastradas. No site é possível fazer a visualização dos documentos e até solicitar segunda via, que depois do pagamento da taxa dos Correios, pode ser entregue na residência ou no cartório escolhido pelo solicitante. O usuário está lá no norte de Minas e tem o registro lá no Pontal do Triângulo, ele não vai ter que cortar quase um estado. Do sul para o norte, ele não vai ter que ficar cortando mais o estado. É uma economia de todos os sentidos, tanto para o judiciário, quanto para os cartórios dos serviços de registro civil, quanto para o usuário. Com 11 meses de atividade, a página já foi acessada aproximadamente 30 mil vezes e cerca de 5 mil certidões foram emitidas. Parece muito, mas de acordo com a Corregedoria da Justiça de Minas, os números poderiam ser maiores. Quem já visitou o site registrocivilminas.org.br e não encontrou alguma certidão, não precisa se preocupar. Quem nasceu, ou então quem teve o casamento celebrado até 1950, vai ter que aguardar um pouquinho, ou seja, até dia 31 de dezembro de 2016. Onde o serviço já vai estar disponível. Muita gente espera contar com a facilidade quando precisar de alguma certidão. Melhor, né? Porque você não precisa sair para outro lugar para pegar. Aí facilita, com certeza. Excelente. No mundo de hoje é fundamental facilitar. A edição de hoje termina aqui, mas você pode me acompanhar nas redes sociais. No Twitter, Ana Cris Pimenta, e no Instagram, Ana Cris Pimenta TV. Eu volto amanhã às 7h15. Boa noite para você. Tchau.